novidades aí sobre o caso da gerente lá da Caixa Econômica Federal? Temos sim, Jason. Ontem a gente percorreu as ruas aqui de Curitiba, tentando trazer mais detalhes dessa história. E o que nos chamou mais atenção, seguimos ainda com os depoimentos do André e do Thales, os dois homens que foram presos em flagrante, e os detalhes que eles deram à polícia, né? Detalhadamente, passo a passo, como eles teriam premeditado esse crime, amando, então, sob o contrato, então, do Antônio Henriques dos Santos, ele que é o ex-mulher dessa gerente bancária. Só que o que chama atenção, Jácio, em todo esse caso, e que acaba gerando até uma certa revolta, é que o Antônio, ele já estava casado de novo, Jácio. Por que não deixava a Tatiana Lorizete em paz? Essa briga pela guarda da filha podia ser resolvida tranquilamente na vara de família. Só que até na vara de família, ele ameaçava a Tatiana e os familiares da Tatiana lá dentro. Inclusive, numa das audiências na vara de família, ele apontou, como se fosse com a mão, né, fazendo com a mão, uma arma em direção a Tatiana. E ele, que já estava querendo que ela fosse morta há pelo menos 3 anos. Isso, palavras dele, numa interceptação telefônica obtida pelo Ministério Público do Paraná e que foi encaminhada para a Polícia Civil. A família da Tatiana ainda está muito abalada com toda essa situação, não faz nenhuma semana que aconteceu, só que ainda prefere não falar, prefere ainda manter o luto, ainda está se resguardando, até porque uma pessoa ainda está solta. Uma pessoa que é suspeita de cometer esse crime ainda está nas ruas. Jason. Muito bem, tem uma reportagem também que você preparou, é isso, Bitar, para a gente ver? Exatamente, Podemos a gente vai chamar... acompanhar então esses detalhes, né? Inclusive, procuramos a atual esposa do Antônio. Vamos conferir. De acordo com os depoimentos de André e Thales, os dois homens que foram presos em flagrante e confessaram envolvimento no assassinato da gerente bancária, todos os envolvidos no crime se encontraram na noite anterior aqui na rua Brigadeiro Franco, no bairro Parolim, em Curitiba. Quem teria promovido esse encontro e feito a ponte entre o Antônio e os executores da ação foi o Moisés. Ele é que teria feito toda essa ligação e a promessa de pagamento teria sido feita a ele. Antônio teria prometido R$25 mil para que eles matassem a Tatiana. Na delegacia, Thales ainda afirmou que logo que foram presos pela polícia militar, recebeu uma ligação do ex-marido da Tatiana, perguntando se o serviço estava concluído. Pediu que Thales e André apagassem as mensagens do celular e trocassem os chips dos telefones. Tonhão, como gosta de ser chamado, foi preso um dia depois do crime. Na delegacia, preferiu ficar em silêncio, mas as provas e a confissão dos outros envolvidos não aliviam a barra dele. Um familiar de Tatiana, que foi ouvido pela polícia, afirma que Antônio sempre a ameaçava, mas depois de um tempo parou, o que deixou a gerente ainda mais assustada com as atitudes do ex-marido. Atleta profissional de luta olímpica e luta greco-romana, nas redes sociais, Tonhão posta fotos com as filhas e com a atual esposa. Mas na vida real, só queria uma única coisa: a morte da ex-mulher. E todas as brigas, as principais discussões e ameaças começaram a acontecer depois que a Tatiana e o Antônio resolveram se separar. Ele chegou a casar novamente com outra mulher aqui mesmo, na cidade de Curitiba. Mesmo assim, não deixava a Tatiana em paz. Ela registrou vários boletins de ocorrência contra ele. Inclusive, tinha uma medida protetiva contra o ex-companheiro. Mas isso de nada adiantou, porque pelo menos na interceptação telefônica que a polícia teve acesso, o Antônio estava há pelo menos 3 anos tentando fazer com que a Tatiana fosse morta. Procuramos pela esposa do Antônio. Por não ter envolvimento com o caso, não vamos expor o nome nem o rosto dela. Ela mudou até a foto que tinha ao lado dele no perfil. Chegamos até um endereço que encontramos como sendo dela. Alô? Oi, Não. não é o apartamento aqui? Moro aqui há 6 meses já. A família da Tatiana ainda prefere não falar sobre a morte da gerente, até porque ainda falta um suspeito ser preso. Já o Antônio está preso temporariamente por 30 dias para não atrapalhar as investigações.
Bom, tá aí, Jasson, um pouquinho mais dessa história da Tatiana. Conversei ontem com os familiares da Tatiana, eles que falaram que, por enquanto, preferem não falar nada, até que todas as pessoas envolvidas no assassinato sejam presas, respondam pelo crime que cometeram. Então, por isso, até a gente aguarda que a família se pronuncie. E falaram que querem falar em algum momento, mas, por enquanto, preferem se manter no anonimato, ficarem quietos, para que não atrapalhem ainda mais esse trabalho da polícia, que já é difícil, já são várias outras pessoas aí que tiveram esse envolvimento e a polícia tenta montar um pouco esse quebra-cabeça. Mas, Jasson, nos depoimentos ainda dados pelo Thales e pelo André na delegacia da mulher, onde eles confessaram participação no assassinato, além da frieza com que o Antônio procurou por eles, falando que precisava resolver a situação, e só um dia antes do crime acontecer, ele contou que a vítima, que o alvo dos criminosos seria a ex-mulher dele, foram os detalhes de como eles ficaram aquela manhã toda do dia 28 de dezembro perseguindo ela. Temos aí os detalhes, estavam ali, sabiam que a vítima, que a Tatiana, tinha uma tracker azul, sabiam o horário que ela sairia de casa. Neste momento que ela saiu de casa, eles seguiram ela até a agência bancária, depois esperaram ela sair. Enquanto isso, o Jonathan, que foi o homem que efetuou o disparo, ficou ali na moita, à espreita, esperando ela sair na hora do almoço. Inclusive, o Antônio tinha informação de que a Tatiana poderia encontrar com a filha e que era para justamente os assassinos terem cuidado, porque daí para não atingir a criança e que desse tempo do Antônio pegar a criança antes da Tatiana. Uma frieza que não tem nem como a gente explicar, Jasson. Um homem que já era casado, já tinha uma filha com a Tatiana, tem uma outra filha com essa outra companheira dele e mesmo assim não deixava a Tatiana em paz. Queria porque queria a guarda da filha, mas não ia conseguir até pelo número de ameaças que tinha contra a Tatiana, e aí ele resolveu resolver isso de uma outra forma, resolveu então encomendar a morte da ex-companheira. E além de ficar com a guarda da filha, ia ficar ainda com o seguro de vida que a Tatiana tinha feito e a única beneficiária era a filha do casal. Dinheiro e o inconformismo então por não ter a guarda da filha que podem dar um rumo aí a essas investigações da motivação desse crime bárbaro que acabou chocando aqui a cidade de Curitiba nos últimos dias, Jasson.